Ele mesmo, ele está de volta. Hudson voltou, é a volta dos que não foram ao Fluminense. Bem, você vai entender tudo isso daqui e muitas outras notícias. Tem atacante que foi oferecido, salários pagos, Muricy Ramalho sendo o autor dessa volta. E fica até o final, eu não costumo fazer esse fica até o final, um suspense, etc. não, mas que tem uma errata lá no final. Enfim, vamos rodar a vinheta e vamos seguir o vídeo agora. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e, claro, vamos embora falar dessas notícias tops de boa e notícias que não são tão tops de boa assim, né? Mas vamos embora. Bem, a primeira notícia é sobre pagamento de salários. Vamos começar com algo bom, pelo menos, nessa quarta-feira, né? Bem, o Fluminense recebeu a premiação da CBF, né, enfim, a premiação veio na televisão, da CBF, chegou a premiação pelo Brasileirão, e pelo menos boa parte dela, e o Fluminense cumpriu tudo aquilo que estava combinado com os jogadores, né, ou pelo menos boa parte daquilo. Todos aqueles débitos lá de trás, em relação à pandemia, de parcelou em 25% e sobe um, vai dois, não sei o quê, tudo aquilo está quitado. O Fluminense recebeu, lembrando, né, são cerca de 26 milhões pela premiação da posição, mas você tem ali descontos, ato trabalhista, não sei o que lá, descontam, não chega exatamente esse valor aos cofres do Fluminense. Porém, como eu falei, foi quitado todo aquele acordo lá de trás com os jogadores, 13º salário, a questão dos direitos de imagem que estavam atrasados e tal, tudo isso foi quitado e por alguns dias a gente não pode dizer que o Fluminense está com 100% dos salários em dia, né? A gente chegou a viver isso ali na reta finalzinha de dezembro, só que ainda com os salários lá de trás, os acordos pré-pandemia, ou pelo menos no início da pandemia, ainda estavam ali negociados. Então você tinha coisa pendente para trás, por mais que não fosse dívida já para cobrar, né? Porque não tinha vencido ainda, mas você ainda tinha coisas para trás. Mas por alguns dias, isso porque o mês de março venceu agora, no início da semana, na verdade, venceu ali na sexta-feira, mais ou menos, no quinto dia útil, na sexta-feira, e por isso o Fluminense está, neste momento, em aberto apenas o salário CLT de fevereiro e os direitos de imagem de fevereiro. É só a folha de fevereiro, todas essas informações são do Globoesporte.com. Enfim, né? Além disso, ainda foram pagos também os prêmios, né, prometidos pela classificação direta à Libertadores, que no fim das contas, né, são pagas ali aos jogadores também. Isso é perfeitamente normal. Esperamos para que agora o Fluminense, né, tenha valores e acerte o salário, né? Porque isso é um grande diferencial na hora de contratar jogadores, né? Esperamos. Outra notícia, falando em contratação, é do equatoriano Angulo, Brian Angulo, Brian com AY, tá? Não é igual o Brian Cabeças, que era BRY, não. Brian Angulo, do Cruz Azul, time mexicano, né? E o Brian Angulo, que é equatoriano, foi oferecido ao Fluminense, segundo reportagem do Paulo Brito, no portal Netflu. Ele é centroavante, enfim, tem uma série de informações lá na matéria do Netflu, vale você dar uma olhada. Tem 25 anos, foi oferecido por intermediários para ser emprestado ao Fluminense como opção de compra, né, algo que é perfeitamente normal, mas o Fluminense, segundo a matéria, não quis nem abrir conversa, pois tem outros nomes em vista. Alguns, inclusive, indicados pelo novo técnico Roger Machado e outros pelo departamento de scout. É aquilo que a gente estava falando, né? É um jogador que chega lá no México, possivelmente o México é um país muito dolarizado, né, na questão de salário, então provavelmente ele deve receber um salário lá dolarizado, e a gente está vendo o quão galopante está o dólar, né, então um jogador, só para você ter uma noçãozinha básica, assim, do que é o salário dolarizado, tá? Um jogador que tivesse assinado com o Fluminense exatamente um ano atrás, assinou ali para a temporada passada por 100 mil por mês, tá? Vou fazer um valor relativamente baixo, né? 100 mil dólares por mês. Aliás, era um valor alto, mas enfim, vocês estão compreendendo. Ele ganharia cerca de 450 mil reais por mês. Ou seja, o Fluminense assinou ali um acordo, 450 mil. Se for considerar que é um craque, ele tá o melhor do time, ok. Neste momento, este mesmo jogador estaria recebendo quase 600 mil reais, sem ter nenhum aumento no período.
O cara vai receber um terço a mais do que ele recebia só pela subida do dólar. Então, assim, um salário dolarizado possivelmente já era inviável ao Fluminense. O Fluminense não pensa nesse tipo de contratação no momento. Até me pareceu um jogador interessante. Confesso que não conheço, né? Não conheço todos os jogadores. Não tenho aqui porque ver meia dúzia de vídeo no YouTube, uns números e já falar, é um jogador, ó, e aqui é bom, velocidade e tal. Não conheço o jogador. Pareceu ser interessante pelos números. Porém, já foi oferecido, já foi recusado, então é uma notícia do futuro do pretérito, né? Sei lá, enfim. O assunto à volta dos que não foram é o próximo, não é esse não. Vamos pro próximo assunto. E é ele sobre o Hudson. Muricy Ramalho confirmou numa live no canal Arnaldo Tironi, que aconteceu nessa terça-feira à noite, até a galera lá do grupo dos padrinhos da Raiz Tricolor estavam falando, pô, não tem live no canal 20 hoje, tô tendo que assistir essa live aqui com o Muricy Ramalho. Aí teve um até que mandou um superchat lá falando, ó, meu amigo, quero o Hudson de volta, mandando de brincadeira, né? E no fim das contas, o Muricy Ramalho disse o seguinte na live. Conversei com ele, falando sobre o Hudson, porque é um cara que jogou 200 jogos no São Paulo, vestiu nossa camisa e nós temos que respeitar. E ele tem times pra ir. Ele só voltou porque tem de voltar, faz parte do contrato. Mas ele tem clubes, inclusive o Fluminense quer ele de volta. É um jogador interessante para muito lugar. Aqui, agora, tem um pensamento diferente. Bem, depois dessa fala de Muricy Ramalho, já deixando claro que o São Paulo não iria ficar com o jogador e que o Fluminense era pelo menos foi o único clube que ele destacou, o Globoesporte.com publicou uma matéria dizendo que o jogador já tem um acordo encaminhado para retornar ao Fluminense por empréstimo até dezembro. Inclusive, o retorno dele já é esperado nessa semana por Laranjeiras. O novo técnico de São Paulo, Hernan Crespo, não quis contar, por exemplo, com o volante para essa temporada. Ou, enfim, não era o jogador ideal para o São Paulo, segundo Hernan Crespo, segundo Muricy Ramalho. Eu gostei muito da frase de Muricy Ramalho, que é, agora aqui tem um pensamento diferente. Sobre isso, vamos lá. Eu não quero aqui que a gente entre na barca como alguns taxaram o Raiz Tricolor na época de Danilo Barcelos, porque virou uma histeria coletiva de que Danilo Barcelos era o pior lateral do mundo, e eu aqui reclamava muito mais de, meu Deus, estão contratando um cara que é pra ser reserva de Egídio, e Egídio não tá jogando nada, e ainda assinam por 2 anos e meio com ele, meu Deus, tava nessa reclamação. Então assim, eu não quero ser o agente do caos, né? O cavaleiro do apocalipse, né, que eu fico brincando aqui. Mas a renovação de Hudson não tem explicação. Quando você traz o Wellington, você tá ocupando essa cota ali de jogador, etc, meio que da função também, apesar de o Hudson ter jogado um pouco mais ofensivo, etc. Mas é um jogador que não tem como a gente retirar a importância dele para o time de 2020, para o elenco de 2020, para a partida de 2020. Porém, se ele está vindo por empréstimo, é provavelmente o mesmo contrato da última vez que ele veio. Ou seja, o Hudson volta a ter um salário destacável dentro do elenco. E você traz um jogador que terminou o ano na reserva. Você vai dar um salário destacável para um jogador que é reserva e o seu titular é um garoto da base com o primeiro contrato que deve ganhar 10 vezes menos do que isso? Não sei, não me parece uma medida muito inteligente. Sem contar que é óbvio que eu quero ter a volância qualidade. Vamos desconsiderar Yuri, que Yuri não tem qualidade. Vamos apostar que a contratação de Wellington dê certo. A gente tem o Wellington, Martinelli e Iago, que é um volante do meio pra frente também, né? Não é muito um jogador de marcação total, né? É uma marcação muito mais de velocidade do que de desarme propriamente, de confronto de 1 contra 1. Você tem 3 volantes, Martinelli e André, que pode dar certo, né? Ainda é uma incógnita. Quando jogou o Brasileirão não deu muito certo, no Carioca vem jogando bem. Então, assim, eu compreendo trazer mais um volante para compor o elenco, para ter um elenco mais robusto. Afinal de contas, vamos jogar 3, 4 competições, talvez até 5 competições, se a gente for eliminado, for para a Sul-Americana, não é o que a gente quer, mas enfim, a gente deve jogar no primeiro semestre uma infinidade de competições, e espero que jogue no segundo também. Então, quero ter um elenco robusto, eu não quero ter que usar Yuri, eu não quero ter que usar Caio Vinícius, mas eu não queria que um desses jogadores, o custo-benefício de Hudson, tivesse custo-benefício de Hudson. O custo-benefício dele não me parece interessante. Esse que é o grande problema para mim.
Enfim, né? Não queria e acho um erro do Fluminense. Não acho o pior erro do mundo. Não é a contratação de Felipe Cardoso. Não é que é algo sem explicação. Isso não é. Tem explicação para Hudson. Foi um volante que foi titular durante boa parte de uma campanha que o Fluminense não fazia há muito tempo. Eu consigo entender. Só acho uma decisão muito errada. Que pode cobrar no futuro, ainda mais sendo um jogador por empréstimo. Meu Deus, o medo do São Paulo, depois ele não vai renovar, ficar em definitivo. Vamos embora que eu tenho a errata pra fazer ainda. E a errata aqui no final é sobre um vídeo que eu lancei nesta terça-feira. Bem, explicando o vídeo. Tinha ali, eu convivo aqui direto com muitos boatos, vem muitas fake news, a gente recebe direto, e eu sempre boto lá no grupo dos padrinhos, até tem uma figurinha com a minha cara, falando assim, parece fake. Enfim, a gente convive isso, esse é o cenário dos dias de hoje. Então, como eu falei no vídeo, que eu já retirei do ar inclusive, a gente tem que ser treinado a desconfiar de tudo. E às vezes, confesso, a gente passa do ponto. E quando a gente passa do ponto, zero problema em vir aqui poder falar e fazer uma errata. O site Jogada 10, o diretor executivo, o Carlos Alberto, entrou em contato comigo e explicou algumas situações do site Jogada 10. É um site de boa parte da galera que saiu do lance, alguns diretores, etc., decidiram montar o site. E aí ele explicou algumas coisas que eu relato no vídeo, enfim, eu tirei do ar até porque o site está começando agora, etc. Eu não quero deixar uma mancha para o site. Foi o site que deu a notícia sobre o Roger Guedes. Porque tem muita mais notícias do Fluminense. Ele falou, porque o repórter que a gente tem aqui já tem fontes, etc. A galera já tem fonte. Como tá montando a equipe, a galera de Fluminense está, ele não usou essa palavra, mas em homenagem a Mário Bittencourt eu uso, performando melhor. Enfim. Essa foi a explicação dele, ok, isso faz sentido, né? Você tem mais produção de conteúdo exclusivo sobre o Fluminense. Segundo ponto é que, enfim, ele me narrou todo o currículo dele, etc. Me pareceu, de fato, pesquisei, pareceu ser um cara com credibilidade mesmo. Então, eu consigo olhar depois do currículo e acreditar que, de fato, não são invenções as notícias que estão lá. Porém, ele acabou explicando e concordando comigo que ter um site novo, que não tem nenhum nome escrito, não tem quem somos, não tem a explicação de o que foi feito o site, não tem o nome do repórter que está publicando a notícia, é algo que pesa contra no mundo de fake news. E, por exemplo, um site que surgiu na mesma época, praticamente, que um pouco antes, na verdade, foi o Sport News Mundo, que eu já trouxe aqui como fonte aqui pro canal, né? Principalmente fontes nas questões de justiça do trabalho, de causas e etc. Mas por quê? Alguns repórteres que eu já seguia no Twitter estão no Sport News Mundo e escrevem pra lá. Então, isso me passa a credibilidade. Alguns caras, por exemplo, o Joel Silva, que cobre o Vasco, cobriu o Fluminense lá pelo lance. O Jogada 10 não ter isso, enfim, a gente até conversou um bocado e tal, pra mim é um erro, porque passa essa pecha de falta de credibilidade. Enfim, conversei com eles, já pedi desculpa, peço desculpa aqui publicamente pela fala ali, enfim, que eu fiz, ele levou numa boa, todo mundo de boa. E, enfim, utilizem o Jogada 10. Como eu falei, continuem, tá? Continuem. Sejam sempre céticos. Sejam sempre céticos com as notícias que vêm. Sempre duvidem. Sempre, sempre. Eu, aqui no canal, talvez tenha passado um pouco do ponto na questão de fazer um vídeo e bater no site. Óbvio que tudo que eu falei ali, eu não retiro as coisas que eu falei, no sentido de o site passa uma imagem disso mesmo. Até o Carlos Alberto concordou nesse ponto de que deveria ter uma sessão de quem somos, deveria ter algo mais para passar credibilidade, mas pelo menos fico tranquilo de que não é mais um site de fake news. É um site que tem informação séria, tem gente trabalhando sério. Talvez só alguns ajustes ali facilitaria. Mas, como eu falei, peço desculpa à galera do Jogada 10. E, enfim, utilizem o site, verifiquem e sempre inspecionem para não sermos enganados, beleza? Saudações tricolores, agora sim. Não esquece de dar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Tem mais vídeo aqui no canal Raiz Tricolor. Tem vídeo aqui, ó, aqui do lado. Aqui e aqui, outros vídeos para você assistir. E, claro, não se esquece também de ativar o sininho aqui embaixo para o próximo vídeo você não ser um dos últimos a assistir. Beleza? Saudações tricolores, até a próxima.